Olá, meus nobres amigos seguidores, estamos aqui mais uma vez diante dessa paisagem espetacular, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje é uma pérola, é o Salmo 27. Você que está acompanhando os nossos devocionais diariamente tem percebido que estamos meditando nos Salmos, no livro dos Salmos. E hoje chegamos ao Salmo 27. E aí eu pergunto, você está precisando de coragem para enfrentar o dia de hoje? Nesse devocional profundo, vamos refletir no poderoso Salmo 27, uma verdadeira declaração de coragem, confiança e fé em meio às adversidades. Davi nos ensina nesse salmo que mesmo diante de inimigos, tribulações e tempos difíceis, podemos descansar no Senhor, porque Ele é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. Então, se você tem enfrentado momentos de medo, dúvida, incerteza, essa palavra, esse devocional vai fortalecer o seu coração e vai te dar condições a esperar com fé no tempo de Deus e confiar que Ele nunca falha. Então assista ao devocional até o final e renove sua fé, a sua esperança em Deus. O que você vai encontrar nesse vídeo, nesse devocional? Primeiro, como vencer o medo confiando no Senhor. Segundo, como manter a coragem mesmo quando tudo parece contrário. Como esperar em Deus com paciência e fé. E, finalmente, como a presença de Deus fortalece a nossa alma. Então, inscreva aí no canal, ative as notificações para mais devocionais, para mais estudos, para mais sermões, a fim de fortalecer a sua vida espiritual. Então, fique até o final. Como eu sempre digo, esses momentos, esses minutos de 10, e mesmo que chegue a 20 minutos, não é nada nesse universo de 24 horas. Nós estamos vivendo o período de sermos imediatistas. Não estamos mais tendo paciência para ler um texto longo, assistir um filme longo, assistir um devocional, um vídeo longo. Mas isso é fundamental. Precisamos alimentar a nossa alma mais do que nunca. Imagine se você nessa pressa também pensasse em comer assim, e que todos os dias na pressa de comer você fosse lá e fizesse um miojo de 3 minutos. O que vai acontecer? Você vai ficar desnutrido. E é o que está acontecendo com a nossa mente. Nós estamos atrofiando a nossa mente porque não estamos mais sujeitos, adaptados a refletir sobre algo longo. Queremos tudo curto e isso não nos dá condições de pensar e refletir. Então, vale a pena investir um tempo aí na sua mente, no seu coração, na sua alma. Então, vamos para a leitura desse salmo. Olha, eu vou dizer para você, daqui a pouco, quando chegar no versículo que eu mais gosto desse salmo, eu vou dar uma parada e você vai ver. Na versão NVI, o Salmo 27 diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, meu coração não temerá. Mesmo assim, estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Esse versículo que eu estou apaixonado pelo Salmo 27. Eu tenho vários versículos, vários textos da Bíblia que eu sou apaixonado. Esse versículo 4 é um. Eu vou repetir. Uma coisa pedi ao Senhor. Olha o que o salmista pediu.
E é o que eu procuro. Ele pede e está em busca, procurando que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Continuando, versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então vamos meditar nesse salmo lindo de 14 versículos e entender qual é a mensagem, ou quais as mensagens práticas para cada um de nós. Podemos perceber o primeiro bloco, versículos 1 a 3, que Davi mostra que Deus é a fonte da coragem. Davi reconhece que Deus é a sua luz e salvação. Ou seja, Ele é que ilumina, que orienta, que clareia, e é Ele quem salva. Não são os nossos méritos, não são as nossas forças, as nossas conquistas, os nossos bens, a nossa posição. É o Senhor. Davi acredita tudo isso ao Senhor. Não há razão para temer, ele diz, mesmo quando os inimigos se levantam. Então veja bem que Davi deixa bem claro que inimigos vão se levantar, oposições vão acontecer, nós estamos sujeitos a isso. O fato de sermos servos do Senhor não nos torna blindados e imunes a isso. Mas a grande verdade é que em meio a tudo isso, nós temos o Senhor como a nossa luz e como a fonte de coragem e de salvação. Qual a aplicação para esse bloco na nossa vida? A aplicação é que a confiança em Deus lança fora todo medo. Veja que o medo é normal, o medo faz parte da vida. A gente tem medo do desconhecido, tem medo de algo que se mostra grande diante da nossa pequenez, da nossa estrutura. Mas mesmo tendo medo, quando nós servimos ao Senhor, a confiança de Deus lança fora esse medo. Assim como Davi. Enquanto todo mundo estava com medo daquele grande gigante Golias, ele estava confiado no Senhor, ele sabia que servia ao Senhor dos Exércitos, ele se lança para lutar e derrotar aquele grande gigante. O segundo bloco, do versículos 4 a 6 desse salmo, Davi nos mostra que buscar a presença de Deus é prioridade. Vou repetir, buscar a presença de Deus é prioridade. Davi deseja uma coisa acima de tudo: permanecer na presença de Deus. É na casa do Senhor que encontramos segurança e alegria. E aí, qual a aplicação para a nossa vida? O segredo da força está em quem permanece com Deus. Veja que Davi tinha um desejo, tinha um objetivo, um propósito. E quais são os seus desejos, objetivos e propósitos? Você pode ter todos.
E Deus se alegra com esses objetivos e com esses propósitos. Agora, qual a prioridade da sua vida? O que é prioridade para você? O que é que você consegue abrir mão em busca disso que é mais importante, que é prioritário na sua vida? Davi nos ensina, uma coisa, peço ao Senhor e procuro, versículo 4 que eu mais amo, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias. Veja que a prioridade de Davi, o seu desejo prioritário, era desfrutar da presença de Deus. E ele sabia que o melhor lugar para desfrutar da presença de Deus era na casa de Deus, no templo. E eu fico indignado, entristecido com o quadro caótico que nós vemos hoje. Muitas pessoas que se dizem cristãos não querem mais saber de igreja. Arrumam tanta desculpa para não ir à igreja. Quantos crentes dizem que estão servindo a Deus em casa? Não fazem o menor esforço para ir num culto. Culto de doutrina, então, nem se fala. Acham que são cristãos e que estão bem diante de Deus, servindo a Deus em casa. Davi queria estar na casa de Deus. Queria desfrutar da glória, da presença de Deus e da comunhão com os santos. Nós devemos também priorizar isso. Esse versículo 4 dá um sermão fantástico. Ele fala, uma coisa pedi ao Senhor. Ele não só pediu, e a buscarei, ele queria buscar. Ele empreendia todas as suas forças, energias, todos os seus empreendimentos para buscar isso. Que eu possa estar na casa do Senhor, né? Vou repetir, vamos lá para o versículo 4 novamente, para você ver que coisa bela. Ele fala, uma coisa, só uma, ele pediu ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu não queria estar lá só um dia. O desejo dele, se pudesse, era viver lá na casa de Deus todos os dias da vida. E para que ele queria estar lá? Ele diz, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Muitas pessoas vão na igreja hoje para enriquecer o seu conhecimento ou para elevar a sua alma, para satisfazer os desejos do seu coração em busca de cura. Isso não é errado, mas o importante é isso, estar na casa de Deus para contemplar Deus. Nós estamos perdendo essa questão de contemplação, já não temos mais tempo para contemplar, chegarmos no culto e contemplar a bondade de Deus, a glória de Deus, contemplar aquele momento maravilhoso de adoração. Quando as pessoas vão, já ficam pensando que hora vai terminar o culto, já querem sair logo. Estamos perdendo isso. Davi queria isso para toda a vida. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, né? Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. E o outro bloco do versículo 7 a 12, o que nós temos aqui de orientações para a nossa vida? Davi mostra que mesmo confiante, ele clama por direção e proteção. Embora ele confie no Senhor, embora a sua confiança está em Deus, ele sabia que precisava pedir orientações, porque nós somos falhos. Às vezes a gente descansa e fica relaxado, acomodado. Davi não queria ficar relaxado, acomodado. Ele está clamando por direção e a presença de Deus. Mesmo confiante, Davi clama por direção e proteção. Reconhece a importância de ouvir a voz de Deus e seguir os seus caminhos. No meio de tantas vozes que a gente ouve nesse mundo, né? Tantos conselhos, como disse o Salmista 1, conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, rota dos escarnecedores. Evite isso. Davi quer ouvir a voz de Deus e seguir os seus caminhos. Qual a aplicação desse bloco para a nossa vida? Deus ouve o coração sincero que busca a sua presença. E o último bloco, versículos 13 a 14. Davi mostra a coragem para esperar com fé. Esperar com confiança, esperar com paciência e esperar com fé. Versículos 13 a 14.
Esperar em Deus é um ato de fé e coragem, porque a nossa mente, o nosso coração é imediatista. A gente quer tudo no instantâneo, quer tudo no agora. E às vezes o Senhor nos leva a esperar. E a espera às vezes nos faz desanimar, perder a concentração, desistir. Mas Davi mostra que é preciso coragem para esperar com fé. Esperar em Deus é um ato de fé e de coragem. E Davi termina encorajando. Olha que coisa bonita. Seja forte, espere com paciência. Vou repetir o último versículo, o versículo 14, que também é uma pérola. Veja o que Davi diz. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Veja que ele começa, espere no Senhor, e termina, espere no Senhor. E entre esse espere do começo, esse espere do final, ele coloca, seja forte e coragem. Ou seja, não adianta você ter coragem e força se você não aprender a esperar no Senhor. Quando você aprende a esperar no Senhor, você vai adquirir força e coragem, né? Espera no Senhor e anima-te, como diz Davi em outro salmo. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Eu estou me deliciando com esse salmo. Não sei se você está sentindo a mesma coisa. E qual a aplicação nesse último bloco dos versículos 13 e 14? Quem espera em Deus não será confundido. E qual a aplicação prática para todo esse Salmo 27, para a nossa vida hoje, para cada um de nós hoje? Então podemos ver, encontrar nesse Salmo 3 verdades para a nossa vida hoje. A primeira verdade, Deus é a nossa luz e não nos deixará no escuro. Segunda verdade, o segredo da vitória é permanecer na presença de Deus. Terceira verdade, esperar em Deus exige fé, mas traz resultados eternos. Vou repetir as 3 verdades. Primeira, Deus é a nossa luz e não nos deixará no escuro. Segunda verdade, o segredo da vitória é permanecer na presença de Deus. E terceira verdade, esperar em Deus exige fé, mas traz resultados eternos. E eu gostaria, como eu estou pedindo sempre, desafiando você, reserve aí, nem que seja 2 minutinhos, quando terminar esse devocional, para orar. Ore pedindo coragem para vencer os seus medos. Ore pedindo um coração firme para esperar com fé. E ore pedindo sensibilidade para ouvir a voz de Deus em cada etapa da sua vida. E aí eu quero orar por você, mais uma vez, como eu tenho feito no final desses devocionais. Pai querido, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor que é o pastor de Davi, que é o nosso pastor, que é o nosso Pai. Ó Senhor, ouve as orações sinceras dos Teus servos. A Tua palavra diz que o Senhor não apenas ouve, mas o Senhor vê a nossa oração. Então Deus contempla os corações, as mentes dos Teus servos que estão assistindo esses devocionais. Mais uma vez eu peço, a primeira coisa que eu tenho pedido sempre, que eu acho que é mais importante, derrama o bálsamo do Teu Espírito na vida de cada um deles, para que eles possam sentir paz em meio a toda essa turbulência que nos cerca. Entra também com providência, porque Tu és o Deus da providência, da provisão. Supre a necessidade de cada um dos Teus servos. Eu sempre peço que o Senhor dê a mais, para que eles vejam suas necessidades supridas e ainda tenham mais para investir na vida de alguém no Teu reino. Traz cura espiritual, cura emocional, cura física, para a glória do Teu nome. E dê a eles, renove a esperança da vida eterna, do arrebatamento. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, se esse vídeo falou com você, compartilhe ele com alguém que você acha que precisa. Eu fiquei encantado um dia desse que o meu amigo Scatena
Ele mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, olha, esse devocional falou comigo e eu encaminhei para 6 amigos que eu sei que estão precisando. Olha que coisa bonita, né? Ele percebeu nesse universo que ele tinha 6 amigos que precisavam especificamente daquela palavra, daquele devocional, e ele encaminhou. Você já percebeu que a gente encaminha tanta coisa que a gente vê na internet, né? Memes, coisas, né? Humor, tanta coisa que até é necessário, mas quando é a palavra de Deus, alguma coisa, a gente nem se importa com isso. E eu sei que esse devocional pode fazer muita diferença na vida das pessoas, então encaminhe, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber nossas notificações e, como eu disse, curta. É muito importante que você deixe esse like. Eu sempre falo, quando você abrir o link que eu te mando, quando começar o devocional, já dá seu like lá. É importante ter like. E comente, e eu terei um enorme prazer em responder. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. Obrigado por sua participação.